Bom, no vídeo passado a gente já falou de progressões aritméticas, né, as PAs. Então hoje nós vamos falar um pouco das PGs, as progressões geométricas, certo? Então beleza, vamos lembrar um pouquinho. Na PA a gente somava uma razão comum para chegar no próximo termo, certo? Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, enfim, com uma razão 1, 2, 4, 6, 8, 10, com uma razão 2. Bom, isso aqui a gente somava 2, certo? Mas em uma sequência tipo assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32 e vai indo. O que a gente fez aqui? Beleza, a gente somou 2, mas a gente multiplicou por 2 também, né? 4 para 8, a gente multiplicou por 2. 16, o 8 para 16 também, 16 para 32 também. Então isso aqui é o que caracteriza uma PG, beleza? É uma razão comum também, só que agora a gente não é mais, ela não é mais dada pela diferença dos termos, porque não é, se a gente soma a razão a um termo, essa razão vai ser a diferença entre os dois. Então aqui agora, eu sei que se eu dividir o meu 4 pelo meu 2, vou chegar em 2. Se eu dividir o 8 pelo termo antecedente, que é o 4, vou chegar em 2. Então essa é a minha razão comum, beleza? Lá na PA a gente chamava essa razão de R, agora a gente vai chamar ela de Q. Por quê? Porque ela vem do quociente entre dois termos sucessivos, certo? Então vamos pegar uma PG aqui. A1 eu vou falar que é 3. E o meu Q, a minha razão, eu vou falar que é 2, pode ser. Então meu A2 vai ser 3 vezes 2, 6. Meu A3, 6 vezes 2, 12. Meu A4, 24 e assim por diante, né? Bom, mas ó, os termos estão cada vez maiores aqui, né? Os termos estão sempre crescendo. Isso sempre vai ocorrer quando a sua PG ela for maior que 1, beleza? Agora, vamos ver. Se a gente tiver uma... Pode começar com 3 também, mas a PG for meio. O próximo vai ser 3 sobre 2. Depois vai ser 3 sobre 4. Aí 3 sobre 8. Assim por diante, ele vai diminuindo, né? Então, sempre que a gente tiver uma PG com a razão entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Agora perceba, ela nunca vai chegar em 0, beleza? Você vai sempre estar dividindo e dividindo e dividindo e ela nunca vai chegar em 0 se a razão estiver entre 0 e 1. Vai ficar sempre cada vez menor, vai ficar um número minúsculo, mas nunca vai ser exatamente 0. Se a gente colocar uma PG com número negativo, como é que ficaria? Vamos ver. A1 vai ser 3 também, pode ser. E a razão agora é menos 2. O A2 vai ser 3 vezes menos 2, menos 6. A3 vai ser menos 6 vezes menos 2, 12. A4 vai ser menos 24. Então, bom, isso aqui não está chegando a lugar nenhum, né? Ele está crescendo em módulo, mas... Assim, 3 menos 6, 12 menos 24. Então, ela está alternando bastante, né? Então, isso aqui, quando a razão é negativa, ela... A gente fala que ela alterna, basicamente. E beleza. Como é que. Vamos fazer um negócio mais genérico aqui agora pra gente ver como é que a gente chega no termo geral, na soma. Bom, como é que a gente consegue expressar uma PG genericamente? Beleza, a gente tem nosso A1, né? Como é que a gente vai chegar na 2? A gente multiplica pela razão, né? Isso aqui é nosso A2. Como é que vai chegar na sua 3? Multiplica o A2 pela razão, né? Vou fazer assim. O A3 agora vai ser A2 vezes a razão. Só que o A2 é 1 vezes Q, né? Então, A3 é A1 vezes Q, o que é o quadrado. A4 vai ser A3 vezes Q, só que o A3 vale isso aqui, então é A1
vezes q ao quadrado vezes q, ou vezes q ao cubo. Vamos ver aqui. 4, 3, 3, 2, 2 e 1. Então, bom, o termo geral de uma PG vai ser a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, ó, a 4, o 3 aqui do expoente é a diminuição do 4, né? A 3 vai virar 2, então vai subtrair 1. A 2 vai virar 1, vai subtrair 1. Então, esse aqui é nosso termo geral. Beleza? Então, para termo geral de PG, é isso aqui. Agora, como é que a gente... A gente tem umas propriedades lá na PA, né? Aqui tem umas parecidas, tá? Então, vamos dar uma olhada. Por exemplo, a gente tem aqui uma PG genérica A1, A2, A3, A4, enfim. Lembra lá que o termo médio, vou colocar só mais um aqui, A5, o termo médio de uma PA é a média aritmética entre os dois termos equidistantes dos extremos, né? Mas, ó, lá era uma progressão aritmética, a gente fazia a média aritmética, que é uma progressão geométrica. Então, logo a gente vai fazer a média geométrica. Então, sei lá, eu quero o A3. O A3 ele vai ser a média geométrica, ou seja, é a raiz de A2 vezes A4. Quem não lembra de média geométrica é o seguinte, você tem a raiz de quadrada de dois termos, então, sei lá, A1 e A2, para dois termos, né? Se você tiver três termos, vai fazer a raiz cúbica, para 4, a raiz quarta e assim por diante. Mas beleza. Então, o termo médio vai ser a média geométrica dos equidistantes dos extremos. Legal isso aqui, né? Daqui a gente vê que A3 ao quadrado é igual a A2 vezes A4. Só que A2 vezes A4 também vai ser a mesma coisa que A1 vezes A5, porque eles estão equidistantes dos extremos. Bom, beleza. O que mais de propriedade que a gente tem? A razão, a gente sabe disso aqui, né? Ela é um termo dividido pelo antecessor dele. Antigamente a gente subtraía, agora a gente divide. Então, A2 sobre A1, ou A3 sobre A2, assim por diante. E é daqui que vem essa propriedade dos termos, tá? Então, se a gente pega esses dois aqui, por exemplo, se a gente multiplicar isso aqui, vai dar A2 ao quadrado é igual a A1 vezes A3. Logo, A2 é igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. É a média geométrica esses dois termos, certo? Que vai dar esse termo do meio aqui para ele. Bom, de geralzão, PG é isso aqui, tá? Agora a gente tem algumas coisas na soma que a gente não tinha na PA. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora e eu acho que vou fazer um vídeo só de exercício, igual eu tinha falado na PA, que eu ainda não fiz, né? Mas eu vou, eu vou fazer um vídeo só de exercício, vou juntar PA, vou juntar PG, pegar no mesmo exercício vários, assim. Vamos ver. Mas vamos para a soma de PG. Beleza, então a gente vai falar que a soma, de novo, é Sn, tá? Bom, a soma dos termos é A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o enésimo termo, certo? Beleza, mas o que acontece se eu multiplicar os dois lados dessa equação aqui por Q? Bom, então vai ficar QSN é igual a Q vezes A1 mais A2 mais A3. Aí eu posso fazer distributiva, né? Então eu vou acabar com... colocar aqui na ordem diferente, tá? A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais A4 vezes Q até mais a n vezes Q, né? Mas bom, a gente acabou de ver que A2 é A1
é A1 vezes Q, né? Então, ó, isso aqui, esse primeiro termo aqui, ó, é A2. A2 vezes Q é A3, né? Pela definição de PG, você pega um termo, multiplica pela razão, você chega no próximo. A3 vezes Q é A4. A4 vezes Q é A5. E aí, a gente vai fazendo isso até chegar no N, que agora vai virar a N mais 1, né? Que ele vai ser o seguinte. Beleza. Agora a gente tem esse troço bonitinho aqui, né? O que acontece se a gente subtrair essas duas equações agora? Deixa eu escrever de novo aqui só para facilitar a gente enxergar isso aqui. A1 mais A2 mais A3 até N. Agora QSN é igual a A2 mais A3 mais até AN mais 1. Beleza, a gente vai subtrair uma da outra agora, né? Então, menos tudo isso aqui. Então, vai ficar SN menos Q vezes SN é igual a A1 mais A2, só que a gente vai subtrair um A2, né? Então, ele vai cancelar. O A3 vai cancelar, o A4 vai cancelar, o A5, até o AN. Vai sobrar só o AN mais 1. Então, menos, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está subtraindo a de baixo. AN mais 1. Beleza. E, assim, tá feio, mas é isso aqui. Então, olha aqui. Vamos colocar SN aqui em evidência, certo? Vai ficar 1 menos Q igual a 1. Mas olha, pelo termo geral, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, né? Então, a N mais 1 vai ser A1 vezes Q elevado a N mais 1 menos 1, ou Q elevado a N. Então, vamos substituir isso aqui, né? Menos A1 vezes Q elevado a N. Beleza, a gente pode colocar A1 em evidência aqui também, né? Então vai ficar SN1 menos Q é igual a A1 1 menos Q elevado a N. A gente pode passar esse 1 menos Q dividindo para lá, né? Então vai ficar no final isso aqui, ó. SN é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Mas assim, não é desse jeito que a gente encontra nos livros normalmente, tá? Porque ó, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1, não pode? Então, ó, ao invés de eu multiplicar o A1 por menos 1, eu vou multiplicar o que está dentro desse parênteses aqui, tá? Porque, ó, vai dar na mesma, é uma multiplicação, ó. Menos 1 e menos 1. Não faz diferença, a gente pode simplesmente simplificar depois. Então, olha aqui. Sn, deixa eu escrever em vermelho. Sn é igual a A1. Aí agora a gente faz o distributivo do menos 1, né? Vai ficar menos 1 mais Q elevado a N, ou Q elevado a N menos 1, sobre, faz distributiva, Q menos 1. Então essa aqui é a soma dos termos finitos de uma PG. Tá? Porque agora eu vou mostrar também que você pode ter a soma dos termos infinitos de uma PG. Então, a gente não tinha isso na PA, né? Mas agora a gente vai ter. Porque na PA, se a gente subtraísse e tal... Bom, eu já vou explicar aqui melhor. Mas, bom, soma de termos finitos numa PG é essa fórmula aqui, tá? Agora vamos para a soma dos termos infinitos. Bom, essa aqui é a nossa fórmula de PG, soma de PG finita, né? Mas acabei de falar que a gente ia ver de infinita. Bom, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que quando você tinha a razão entre 0 e 1, a sua PG ela é decrescente, mas ela nunca vai chegar no zero? Se ela nunca vai chegar no zero, porque ela vai ter infinitos termos, né? Então, sei lá, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32 avos e assim por diante. Só que nunca vai acabar. Pode ter um número imenso no denominador, mas ele nunca vai ser zero, então nunca vai acabar. Logo, a gente vai ter uma PG infinita, né?
E se a gente quiser somar todos os termos dela, a gente vai ter que somar os infinitos termos. Lembrando, isso aqui, ó, essa restrição aqui é muito importante. Você só vai usar essa fórmula que eu vou passar agora quando a razão estiver entre 0 e 1. Beleza, vamos raciocinar aqui um pouquinho. A gente tem uma razão, sei lá, 1 sobre 2. A gente tem infinitos termos, né? Então a gente vai meio que elevar isso aqui a infinito. Beleza. Se a gente está fazendo isso, a gente vai ter um denominador gigante, né? Mas, bom, se a gente tem meio, 1 sobre 2, a gente vai ter meio. 1 sobre 4, a gente vai ter 0,25, que é menor que meio. 1 oitavo, a gente vai ter 0,125, que é ainda menor. Então, quanto maior o nosso denominador, menor a fração como um todo, né? Então, bom, se a gente está elevando uma fração ao infinito, basicamente, a gente vai ter, ó, 1 sobre, sei lá, 2 elevado a um número imenso aqui, né? Um número imenso no denominador, isso aqui vai tender a zero, beleza? Então, a gente pode simplesmente substituir nessa nossa fórmula aqui, isso aqui, ó. Se a gente fizer q elevado a n é igual a zero. Por quê? Porque ela vai ficar minúscula quando a gente estiver elevando ao número de termos que tem. A gente vai chegar na fórmula que vai ser S infinito, né? Porque são os infinitos termos, é igual a A1, 0 menos 1 sobre Q menos 1. Vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Ou então, como a gente vê na maioria dos lugares, S infinito é igual a A1 sobre 1 menos Q. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1 também. Beleza? Então, essa aqui eu acho que merece um exemplo nesse vídeo. A gente tem uma PG assim, ó. 1/3, 1/9, 1/27avos, né? A gente está multiplicando sempre por 1/3. 1 sobre 81, assim por diante. Eu quero saber a soma dos termos dessa PG. Primeiro, quantos termos tem mesmo? Infinitos. Por quê? Porque a razão está entre 0 e 1. Porque a nossa razão, nesse caso aqui, ela é 1/3. Então, beleza. Qual que é a soma dos meus termos aqui? Vai ser a soma dos infinitos termos, que é o meu primeiro termo, sobre 1 menos a minha razão. Então, isso aqui vai ficar 1/3 sobre 1 é 3 sobre 3, então 3 menos 1 dá 2 sobre 3. A gente pode cortar esses dois, vai dar meio estranho, né, cara? A gente vai somando minúsculos pedacinhos cada vez menores. Assim, nunca vai chegar no meio, exatamente, certo? Porque você vai somar infinitas vezes. Infinitamente pequenos valores. Então, exatamente no meio nunca vai chegar no 1 sobre 2. Mas vai chegar muito, 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 muito próximo, tá? Então, se você pegar sua calculadora aí em casa e for somando esses termos cada vez menores, você vai ver que o valor vai chegando cada vez mais perto de meio. Então, a gente simplesmente fala que ele é meio, beleza? Bom, PG é basicamente isso aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo só de exercício disso aqui, pegar vários exercícios, fazer uma maratoninha de exercício pra gente. Mas, bom, é isso aí. Obrigado por assistirem. Deixem um like aí, se inscrevam. Alguma sugestão pode deixar nos comentários. Entender alguma coisa também, pergunta nos comentários. E é isso. Obrigado.